né? E a mensagem dessa noite é que nós não venha a temer, que nós não venhamos ter medo, né? Que nós não venhamos ser tímidos, né? Digamos, ter aquele receio, aquela insegurança, ficar inseguro, né? Porque nós temos um Deus que pode todas as coisas e Ele está conosco, né? Tudo nós podemos em Deus que nos fortalece, né? Ele é o Deus que faz, Ele é o Deus que vai à frente, Ele é o nosso Deus. Então, eu aqui apontei, irmãos, 5 razões para não temer, né? Então, o título dessa mensagem, né? O tema desse assunto é razões para não temer, razões para não ficar inseguro, razões para não ficar, né, com medo, né? Com medo, né? Chega a hora do medo para todos nós, né? Se eu perguntar, cada um tem um medo, né? E são tantas as coisas, né? Eu nem paro para pensar no dia da morte, o dia da partida, né? Nós temos medo de perder um familiar, temos aquela preocupação, nós temos medo de uma enfermidade terrível nos acometer, medo do sofrimento, enfim, né? Mas o Senhor nessa noite Ele está falando conosco, né? Tem 1001, digamos assim, mas milhares, muitas, infinitamente, muitas vezes, né? Razões para que nós não venhamos temer, para que nós não venhamos ficar inseguro, que não venhamos ficar receoso, que para nós não vai dar, não vamos conseguir. Então, a palavra dessa noite é uma palavra de fé para o meu e para o teu coração. Louvado seja o nome santo do Senhor nosso Deus. Então aqui eu li juntamente com os irmãos esse versículo, né, que diz essa frase: não temas, mas fala, não te cales. Aqui Deus estava falando em visão com o apóstolo Paulo. E eu estava lendo aqui o contexto desse assunto, né? E eu posso ver aqui um grande homem de Deus, o apóstolo Paulo, né? Se nós for comparar, né, o apóstolo Paulo e nós, quem somos diante desse apóstolo do Senhor, né? Se for comparar nós e os discípulos de Jesus, aqueles que andavam com Jesus, quem somos nós diante desses homens, né? Que vivenciaram a presença real de Jesus, o Filho de Deus, andando aqui nessa terra. Louvado seja o Senhor. Puderam tocar nele, cumprimentá-lo, falar com ele, né? Sob ordem dele, batizar pessoas nas águas, na presença do Cristo, o nosso Salvador, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aqueles que viram Jesus ressuscitar morto, curar os enfermos, né? Curar paralítico, enfim, né? Eles viram tudo isso, e mesmo assim, em dado momento, eles, né, fraquejaram, desvaneceram, demonstraram falta de fé, e inclusive até mesmo isso irritou Jesus às vezes. Louvado seja o Senhor. Mas aqui o apóstolo Paulo não era salvo ainda nos dias em que Jesus andava, né? Inclusive na presença dele, né? Jesus foi crucificado, ele era aquele fariseu, né? E então, depois do apóstolo Paulo se converteu, né? Houve uma conversão, se encontrou com Jesus, né? Caiu do cavalo porque ele pensou que era o bonzão, né? Então o Senhor trabalhou na vida dele, houve um processo, né? Agora do perseguidor vai ser perseguido, aquele que não sofria nada, irmãos, por causa, a não ser pelo zelo que tinha, né? Da lei, aquilo que ele tinha aprendido, ele era uma liderança, ele era uma autoridade. Agora ele começou então a padecer perseguições e tantas coisas, mas nós extraímos várias lições desse homem de Deus que ensinou a igreja, né? Ensinou a todos nós, né? Com certeza que as aflições, as tribulações não são para se comparar com o que Deus tem preparado para nós. Ele disse no final, sozinho que estava, abandonado por todos, incompreendido pela maioria, né? Ele disse: olha, eu estou feliz, eu estou esperançoso, eu estou confortado pelo Espírito, porque eu corri a carreira proposta a mim, eu combati o bom combate, eu guardei a fé, e isso é o importante, né?
Então as coisas vão acontecer na caminhada, mas o importante é nós guardar a fé, mesmo que esteja no limite um pouquinho só, parece que não vai significar nada, não vamos conseguir com aquela fé, mas se temos um pouquinho, temos a semente, louvado seja o Senhor, e o Senhor com certeza vai prosperar, Ele vai acrescentar nossa fé, e com certeza, Deus fará o milagre em nossa vida, e com certeza o final será de bênção, o final será de alegria eterna na sua presença. Então aqui o apóstolo Paulo estava, no contexto aqui, ele veio de Atenas, chegou em Coríntio, encontra com Áquila, do mesmo ofício do trabalho dele, a família de Áquila, e depois veio da Macedônia, o Silas, o Timóteo, e eles se encontraram ali em Corinto, e então Paulo todos os sábados estavam na sinagoga, na igreja, falando a palavra do Senhor. Ali estava aquele homem de Deus, por um tempo, até a chegada ali de Silas, e aqui de Timóteo. Mas quando chegou esses homens, Paulo recebeu uma porção do Espírito Santo, e ele começou então com veemência a proclamar, a anunciar e dizer: Jesus é o Cristo, Jesus esse que foi crucificado, aí é o Cristo, ele é o Cristo de Deus. E ele começou então a pregar isso, e a testificar disso, e dizer, bem logo começou a maioria dos judeus na sinagoga se levantaram, se rebelaram contra Paulo e blasfemaram disso, não aceitaram isso, não criam, não aceitavam que ele dissesse isso, que Jesus era o Cristo, porque os judeus tinham parte na crucificação do Senhor nosso Deus. E então o apóstolo Paulo, em um dado momento, aqui o contexto não relata com mais detalhe, mas em um dado momento ele temeu, ele ficou receioso, ele ficou ali apreensivo com aquele confronto que ele teve, com aquela tribulação, Imagina nós pregando a palavra de Deus, em um culto, falando do amor de Jesus, aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, na interpretação do Espírito Santo, segundo o estudar da palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. Então alguém como maioria, digamos assim, se levanta contra, é uma situação difícil, ele estava na sinagoga dos judeus, e então o apóstolo Paulo, eu creio que ele ficou um tanto quanto até mesmo irritado, e ficou naquela luta. Então diz a palavra do Senhor que ele disse: olha, que o sangue de vocês seja sobre a cabeça de vocês. Eu vou sair daqui e eu vou para os gentios levar esse evangelho, lá nos gentios dizer que Jesus é o Cristo, Jesus é o Salvador, E então Paulo determinou isso no seu coração: não vou mais ensinar aqui, diz isso de vocês, E então Deus vem em visão e fala com o apóstolo Paulo, Então ele diz a Paulo o versículo que nós lemos, que é o versículo 9. Então disse o Senhor em visão a Paulo: Paulo, não temas, mas fala e não te cales. Louvado seja o Senhor. E eu gostaria de aplicar isso a nós nessa noite. Quem sabe você tem pensado em desistir de falar do amor de Jesus? Quem sabe você tem pensado em parar de pregar essa palavra, de falar, de compartilhar com um amigo, de compartilhar com pessoas que Jesus é o Cristo, que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Ele é o que pode salvar, Ele é o que pode mudar a história de cada um, Ele pode virar a página, escrever um novo capítulo. O nosso Deus, esse Jesus é o Salvador, louvado seja o Senhor. Então renovamos nosso propósito e pedimos que o Senhor nos acrescente a nossa fé, a nós seguir em frente, a nós seguir em frente, anunciando Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, e que pode salvar todos aqueles que crerem nesse nome. Louvado seja o nome santo de Deus. Então Paulo determinou em seu coração, após ouvir Deus falar, e na sequência do versículo vai dizer: eu sou contigo, Paulo, ninguém te fará mal, pois eu tenho muito povo nessa cidade. Eu sou contigo, não tenha medo, mas fala, não te cales. Eu sou contigo, tenho muito povo nessa cidade, como tenho muitas pessoas para ganhar,
aqui nascerá uma grande igreja, aqui muitos serão salvos. Se um não quer, outro vai querer, porque eu tenho os meus a buscar, os perdidos. E com certeza, Paulo reanimou a sua fé, e Deus preparou pela sua providência todas as coisas. Eu posso ver que na sequência aqui do contexto diz, que havia um homem vizinho da igreja, morava do lado, e então esse creu, e recebeu o apóstolo Paulo em sua casa, e o apóstolo Paulo ficou na sua casa, e então ali ele falava, sobre Cristo e ensinava. E daí vai dizer mais adiante que o principal da sinagoga, chamado Crispo, ele creu e a sua família também aceitou a Jesus, aceitou esse evangelho. E diz a Bíblia na sequência ainda que muitos dos coríntios, se converteram ao Senhor e foram batizados, e ali então surgiu a grande igreja de Coríntios. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então fala ainda na sequência que o apóstolo Paulo ficou 1 ano e meio ainda mais naquele lugar, ensinando, e orando e fazendo, a obra de Deus segundo o seu chamado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, não tenhamos medo, não vamos temer. O Senhor tem providência, o Senhor tem solução, o Senhor tem uma maneira, e o Senhor trabalha dentro da circunstância. Louvado seja o Senhor. Para quem está a passar uma circunstância adversa, muito adversa da sua vida, quem está vivendo na pele algo, parece que não vê uma saída, parece que não vê uma solução, mas recobramos ânimo nessa noite. O Espírito Santo está dizendo para nós: vamos recobrar ânimo, vamos buscar vigor no Senhor. Nós estamos no lugar certo. Se eu perguntar aqui, alguém não está lutando aí, alguém está sem luta, sem aflição, alguém está sem nenhum problema, alguém está tranquilo, não precisa, todos vão ficar de mão para baixo, e se cada um abrir a boca e dizer: olha, eu estou passando por isso, estou passando por aquilo, estou passando por aquilo outro, e às vezes nós pensamos que o nosso problema é grande, aí vamos se deparar com um problema maior ainda do nosso irmão. Louvado seja o Senhor. Pessoas têm problemas, famílias têm problemas, vivemos num mundo hostil, um mundo cheio de pecado, cheio de imundícia, e nós no corpo da carne que vivemos, se comunica com esse mundo físico, nós sofremos as influências, vem os pensamentos, vem os desejos, as cobiças, vem todas as coisas, e nós precisamos lutar e vencer tudo isso na presença do Senhor nosso Deus. O Senhor tem provisão, o Senhor tem uma providência. Louvado seja o Senhor. Cada um de nós tem uma realidade na família, temos familiares a ser alcançados para o Senhor, temos familiares a ser libertos pelo poder do nome do Senhor Jesus, Quantos no mundo, submundo do vício, que é somente Deus para libertar, é somente Jesus Cristo para libertar, pelo poder da sua palavra, e nós fazemos parte desse contexto do Evangelho. Precisamos recobrar ânimo, precisamos nos animar, buscar vigor no Senhor, a seguir em frente. Louvado seja o Senhor. O Senhor vai preparar alguém para estar ao teu lado, ao nosso lado, assim como preparou aquele homem vizinho da igreja para Paulo. Louvado seja o Senhor, Ninguém na sinagoga, na maioria dos judeus, blasfemaram, não aceitaram, escorraçaram com o apóstolo Paulo ao ponto dele sair com vontade de desistir deles, Louvado seja o Senhor. Mas muitos deram crédito. Louvado seja o Senhor, Então com certeza redobramos nosso ânimo, buscamos força no Senhor e não vamos temer. Como igreja, não vamos deixar o medo, a insegurança, a apreensividade, a dúvida minar o nosso coração. Vamos buscar força no Senhor, e esse é o dia certo. Hoje é o dia oportuno de nós, unirmos nossa fé e invocar o nome santo do Senhor, clamar ao Senhor. Ele tem vitória, Ele é poderoso sobre nossas vidas. Louvado seja Deus. Então eu falei
que a palavra de Deus, ela nos fala, né, nesse contexto dessa palavra, 5 razões para nós não temer, para nós não ficar amedrontado, não ficar com aquela insegurança sobre a situação. Deus tem providência, Deus tem vitória, Deus tem a solução. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a primeira razão que eu quero aqui dizer aos irmãos é a frase que Deus nos diz: não temas, né? Essa frase, os estudiosos dizem que 365 vezes está inserida na palavra de Deus. Então é uma provisão de Deus para nós, porque Ele sabia que nós íamos precisar desta frase, desta expressão, todo dia, o dia todo. Louvado seja o Senhor. Então, no inverno, né, o Senhor diz para nós: não temas, não fique com medo, né? Às vezes o medo bate, né? No verão, o Senhor diz para nós: não tenha medo, não temas, eu estou no controle, é eu que mando na natureza, é eu que mando na questão da saúde, as doenças estão no meu controle, os vírus e tantas coisas estão no meu controle, é somente se eu dizer sim, senão não. Louvado seja o nome santo do Senhor. E então de dia vai dizer o Senhor para nós essa frase: não tenha medo, né? De noite, né, quando o medo apertar, né, quando o sono não vier, o Senhor vai dizer para mim e para você: não fique com medo. Você está sozinho, se sente só, se sente oprimido, né? Eu estou contigo, não tenha medo. Não fique com medo no meio da noite, no meio do dia, todos os dias da semana, segunda, terça, quarta, até domingo. O Senhor vai dizer através da sua palavra, essa palavra, uma razão muito forte, uma primeira razão forte para nós não ficar com medo, para nós não ficar inseguro. Ele diz para mim e para você: não tenha medo, espera em Deus, não tenha medo, não temas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, durante o ano todo, nós temos essa provisão de Deus. Não tenha medo. Aconteceu alguma coisa, não fique com medo. A todo momento o Senhor está a dizer para nós, pelo seu Espírito Santo. E quando nós estamos passando por algo, né, na nossa vida, vamos lembrar dessa promessa, vamos lembrar dessa frase. A primeira razão para não temer é o Senhor, pelo seu Espírito Santo, dizendo em nosso coração, em nosso ouvido: não temas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então não temas o teu futuro, não fique inseguro com relação, né, ao teu futuro, ao dia de amanhã, porque o Senhor diz na sua palavra: isso pertence a Deus. O maior presente de Deus a nós, a mim e a você, é o hoje. Nós temos esse presente, podemos viver, estamos aqui, estamos a pregar a palavra, vocês estão a ouvir a palavra do Senhor, estamos envolvidos pelo Espírito Santo nessa noite, né? É um presente maravilhoso. Quantos, né, que já não estão mais aqui, não podem estar aqui, né? E nós estamos aqui felizes na presença do Senhor, né? Não vamos temer a nossa carreira profissional, não vamos ficar com medo do que vai acontecer, né, em nosso futuro, com nossa família, né? Que nós venhamos buscar no Senhor essa segurança, esse conforto, esse consolo, né? Essa razão para não ficar com medo. Louvado seja o Senhor, né? Então todos nós estamos nessa realidade, e o Senhor diz para nós: não temas, não temas. O Senhor diz para nós o tempo todo. Louvado seja o Senhor. Então, por mais difícil que seja o caso, não tenha medo. Por mais difícil que seja o problema, não temas, o Senhor diz para nós. Louvado seja o Senhor. Aqui eu posso ver em Marcos, né, como nos evangelhos está escrito, é sobre aquele dia que os discípulos atravessaram uma tempestade. E vocês conhecem o contexto, que deu a tempestade no alto mar, e os discípulos se apavoraram, pensaram que iam morrer. Eles estavam com Jesus no barco, né? Como falei antes, eles conheciam pessoalmente o Salvador. Eles estavam com Jesus no barco, Jesus estava a dormir, né, na popa daquele barco, e então o vendaval soprou, as ondas se levantaram, começou a encher o barco, e eles acharam que iam morrer. E então eles foram ao Senhor Jesus e sacudiram Jesus. Disse: olha, Senhor, tu não dá mínima
que nós vamos morrer, tu não dá mínima, porque nós vamos morrer, estamos a morrer, né? Então Jesus, despertado, diz a palavra do Senhor que ele deu uma ordem ao vento e ao mar. Ele disse: acalma-te vento e aquieta-te mar. E houve grande tranquilidade naquele mar, naquele dia. E então Jesus disse uma frase, repreendendo os discípulos: por que temeis, homens de pouca fé? Por que ficaram com medo, homens de pouca fé? Então Jesus repreendeu, confrontou os discípulos: eu estou no barco, eu estou aqui, eu estou junto, estou com você, posso todas as coisas, por que vocês ficam com medo, né? Homens de pequena fé, homens de pouca fé. Que o Espírito Santo fala conosco nessa noite. Às vezes se apavoramos diante de um cenário, às vezes se apavoramos diante de uma tempestade, às vezes se apavoramos, verdade, né? Diante de uma situação, ficamos com medo, ficamos ali apreensivo, inseguro, né? Nessa situação, mas o Senhor, através da sua palavra, Ele está dizendo: não temam, não duvidem. Porque duvidaram, né? Porque a tua fé está tão mínima assim, né? Parece que não me conhece, parece que não encontrou-se comigo realmente. Louvado seja o Senhor. Que nós tenhamos um encontro com o Senhor, né? Que nós tenhamos intimidade com o nosso Senhor, né? E que nós venhamos ter realmente relacionamento com o Senhor, para que nós, em uma situação dessa, venhamos a ficar firmes, confiantes, né? E crer verdadeiramente. Ele está conosco, Ele está em nossa vida, Ele está em nossa casa, Ele está com você, né? É só nós chamar por Ele: Senhor, socorre-nos, né? Crendo que Ele pode socorrer, e Ele vai estar maravilhado, vendo fé em nosso coração. Louvado seja o nome santo do Senhor. Falando nisso, eu posso pensar que tem algo que deixa Jesus maravilhado e algo que pode deixar Jesus irritado, né? Nós vemos aquela passagem que o centurião, aquele, chega diante de Jesus e diz: olha, o meu criado está terrivelmente enfermo, está atormentado lá em casa, não tem jeito o caso dele, e eu vim a ti, né? E então Jesus disse para aquele centurião: olha, eu irei lá na tua casa e eu darei saúde para o teu criado. Jesus disse essa expressão para ele, e então ele disse: ó Senhor, não, eu não sou digno nem que o Senhor entre debaixo do meu telhado, eu não tenho dignidade nenhuma que o Senhor entre lá, mas se o Senhor disser somente uma palavra favorável ao meu caso, favorável à minha situação, favorável ao enfermo que eu tenho lá, favorável àquele criado que eu amo tanto, mas está atormentado por um espírito maligno, se o Senhor disser uma palavra, o meu criado sarará, ele ficará bem. Então Jesus, diz a Bíblia, que ele se maravilhou, ele se alegrou, chamou a atenção de quem estava à volta e disse: olha, eu nunca vi tamanha fé assim, nem em Israel, né? Tamanha fé assim. Então ele disse para o homem: vá para a tua casa e seja feito conforme você creu, conforme você confiou, conforme você acreditou, conforme a sua fé seja feito. Vai para a tua casa. E ele foi. Na mesma hora ele ficou sabendo que o criado estava são e liberto daquela opressão maligna. Louvado seja o Senhor. Se você pode, aplaude ao Senhor, porque o Senhor é poderoso para resolver. Ele é poderoso para resolver, né? Mas Ele quer ver fé em nós. E diz a Bíblia que Jesus se alegrou, ele ficou maravilhado com a fé daquele centurião que não era crente, não era convertido, digamos assim. Era um homem autoridade, né? Chefe de uma centúria de soldados, e ele estava ali diante de Jesus e demonstrou fé, e isso maravilhou Jesus. Outro dia nós podemos ver que alguém chega diante de Jesus com a situação, e nós podemos ver Jesus irritado com isso, né? Ele ficou irritado com isso. Chegou um pai diante de Jesus, eu creio que arrasado, com o seu coração dilacerado, seu coração partido, a sua alma aflita, pois o seu filho sofria de uma enfermidade, né? E ainda era possesso de uma entidade maligna, possessão de espíritos malignos. E aquele menino então, volta e meia, dava aquele ataque naquele menino, aquele espírito entrava, né? E aquele menino caía na água, caía no fogo, onde tivesse. Se não tivesse alguém por perto, ele morria afogado ou então queimado, né? Então a qualquer momento acontecia com o filho, e aquilo, aquele pai, aquela família vivenciava isso há muito tempo. Não sei que idade tinha o menino, mas
Mas aquele pai chegou assim e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim. Estou a buscar em ti, porque estou, digamos assim, apavorado, estou atordoado com a situação, não sei o que fazer. O meu filho sofre, eles têm esse problema, né? Ele tem isso e aquilo, e ele é atormentado ainda, às vezes cai na água, cai no fogo, se não tiver alguém por perto. E ele contou para Jesus, e ele continua ainda relatando para o Senhor Jesus, e disse: olha, eu levei a todos os teus discípulos, ninguém pôde curar meu filho. E ele continua nessa situação. Então Jesus se irritou, ele ficou irritado e disse: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco e vocês duvidam, vocês não acreditam, vocês temem, né? E diz a Bíblia que então Jesus repreendeu aquele espírito, né? E aquele menino ficou curado. Louvado seja o Senhor. Então o Senhor está a olhar para mim e para você, né? Eu falo primeiramente a mim. Ele está a olhar para mim. Será que se ele olhar para o meu coração, né, ele vai ver fé a ponto de se maravilhar, né? Ou ele vai ver incredulidade? Ele vai ver em mim falta de confiança, temor, medo, insegurança. Louvado seja o Senhor. Que pela graça do Senhor nós seja alcançado nessa noite e tenhamos nossa fé acrescentada no Senhor. Sabe por quê? Para que nós venha alegrar o Senhor nosso Deus, que Ele venha se maravilhar de nós e dizer: olha, eu vejo fé no teu coração. Isso é, né, uma partida inicial, né? Isso é um salto para a vitória, porque temos fé e confiança a ponto de agradar ao Senhor. A Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Que nós venhamos buscar em Deus, a dizer: Espírito Santo, eu quero mergulhar nas águas do teu Espírito, eu quero ser renovado, eu quero ter minha fé acrescentada, porque eu quero viver uma vida cristã, uma vida de salvo, de maneira que eu agrade ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Bem verdade é, né? Bem verdade é que nós sabemos, né? Deus se alegra com a nossa fé. Louvado seja Deus. Mas precisamos fazer nossa parte, porque às vezes demonstramos fraqueza, demonstramos diante de Deus que não confiamos nele, que achamos que ele não vai poder, que achamos que ele não está ali ao nosso alcance, que nós oramos, ele não escuta, que a nossa oração não passa do teto, e pensamos tudo isso, e ficamos frustrados, e ficamos desanimados, e ficamos fracos, perdemos o vigor, né? Pensamos em desistir, pensamos em abandonar tudo. Louvado seja o Senhor. Não vamos irritar ao Mestre, não vamos desagradar ao Senhor, demonstrando temor, demonstrando incredulidade. Louvado seja o Senhor. Em outra escrita no contexto fala que aquele pai disse, quando ele ouviu essa expressão do Senhor, né? Até quando estarei? Vocês duvidam, temem, não acreditam, né? E então aquele pai disse assim: Senhor, me ajuda na minha incredulidade, né? Me ajuda na minha incredulidade. Se ele não tivesse fé, se ele não acreditasse que era possível, que aquele era o único que podia resolver o seu problema, que Jesus que estava ali era a solução do seu problema, curaria seu filho, ele não ia até a presença do Senhor, ele não ia recorrer aos discípulos do Senhor Jesus. Mas ele disse: Senhor, eu ainda preciso mais fé, me ajuda na minha incredulidade. Que nós venhamos dizer ao Senhor nessa noite: Senhor, me ajuda na minha incredulidade, para que eu possa agradar ao Senhor. Eu preciso confiar mais no Senhor, me ensina a confiar mais no Senhor. Eu preciso crer mais verdadeiramente, não de lábio, mas de coração. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então o Senhor fica maravilhado ao ver fé em nosso coração. Fé, confiança que Deus pode restaurar, que Deus pode libertar, que Deus pode salvar. Confiar que Deus pode fazer em nossa vida, que Deus pode fazer em nossa igreja, que Deus pode fazer em nossa família, que Deus pode fazer na nossa saúde. Louvado seja Deus, né? E que nós nunca venhamos entristecer o Senhor, né? Demonstrando dúvida, incredulidade na presença do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o Senhor. Então a mensagem é essa: não devemos temer,
mas devemos crer somente, né? Louvado seja Deus. Alguém vai dizer, não adianta mais, né, irmão Elias? Não adianta mais, como disseram para Jairo ali, não adianta mais, tua filha já se foi, não tem mais jeito, né? Jesus disse, olha, Jairo, crê somente acredita, não deixa de confiar, continua crendo, embora a multidão diga para te desistir, embora a maioria diga que não dá, né, que não vai conseguir, mas o Senhor está dizendo no meu e no teu coração, não deixa de crer, creia somente, tudo é possível. Ele disse para a irmã de Lázaro, eu não tenho dito, tudo é possível ao que crer, eu sou a ressurreição e a vida, louvado seja o nosso Deus. Então não devemos temer, devemos crer. A segunda razão para não temer é a frase de Deus nos dizendo, eu sou contigo. E primeiro diz, não tenha medo, não fique inseguro, não fica receioso que nada vai dar certo, né? Não temas, não tenha medo. Então a segunda razão é Deus dizendo para nós, né? Eu sou contigo. Louvado seja Deus. Se o Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores estiver conosco, estiver com você, você pode todas as coisas, Ele pode por você, né? Não tenha medo, porque Ele está junto, Ele está na causa, Ele está no barco, Ele está em sua vida. Ele está a dizer, eu sou contigo. Isso quer dizer, eu estou ao teu lado, torço por você, aposto em você, vou investir em você. O Senhor acredita, o Senhor, Ele vê em você algo bom, por isso Ele te chamou para o seu reino. Eu lembro da passagem, a parábola que Jesus contou daquela figueira que estava na vinha, né? E aquele senhor da vinha vinha todos os anos, por 3 anos, e nunca encontrou fruto nela, e determinou, olha, disse para o empregado, corte essa figueira, corte fora, porque ela não produz, eu procuro 3 anos já fruto nela, e ela não produz nada, ela está ocupando espaço inutilmente, não quero mais essa árvore aqui na minha vinha, pode cortar tudo fora. E então o servo chegou e disse, olha Senhor, me permite algo, eu vou investir nessa árvore, durante esse ano eu vou escavar na sua volta, eu vou adubar a sua raiz, eu vou cuidar, eu vou regar essa árvore, eu vou investir nela durante todo o ano, né? Ela vai produzir, não te aborreça dela, eu vou adubar, eu vou fazer todo o possível, todos os recursos vou usar, e se ela nesse próximo ano não produzir, então o Senhor determina que corte e seja queimada, né? Eu estou vendo aqui o servo, né? Eu posso ver o Espírito Santo nisso, quando Deus determina sobre mim e sobre você, que ficamos, né, ali sem produzir, não somamos em nada para o reino, somos inúteis muitas vezes no reino do Senhor. Então Deus na sua justiça determina, vou eliminar o Elisário, vou tirar, não quero mais aqui, porque há tanto tempo estou procurando fruto, não encontro. Então o Espírito Santo vem e diz, ó Senhor, eu vou investir nele, eu vou investir no irmão fulano, eu vou investir na irmã fulana, eu vou investir na jovem tal, eu vou investir no ancião tal, eu vou investir, eu vou dar força, eu vou ajudar, eu vou confortar, eu vou colocar os nutrientes necessários, eu vou colocar tudo durante todo esse tempo, durante todo esse ciclo, dá mais uma chance. E então o Senhor nosso Deus diz, então vou dar mais uma chance, porque o Espírito Santo convenceu, Ele está a dizer para você, eu vou investir em você, eu aposto em você, eu sei que você pode produzir para o reino, louvado seja o Senhor. Então Deus está a dizer, eu sou contigo, diz o Senhor. O profeta Isaías escreveu aquele versículo bem conhecido que nós lemos no 43, né? Ele diz assim, quando passares pelas águas estarei contigo, quando passares pelos rios eles não te submergirão, quando passares pelo fogo não te queimarás, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador.
Ele está dizendo: eu sou contigo, né? Não vai, né? Quando tu passar por situações, é somente se Ele quiser permitir. Quando Ele cura, cura. Quando Ele mata, mata. Quando Ele sara, sara. Isso é a verdade. Mas o Senhor é poderoso para que o fogo não te queime, as águas não te submerjam, né? Com certeza Deus é poderoso para te salvar. Ele está contigo, né? Para te proteger, para te deixar em segurança. Ele pode todas as coisas. No livro de Daniel nós vemos a passagem de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram para a fornalha 7 vezes mais aquecida, né? Eles foram para a fornalha por causa da fé em Deus. Eles foram lançados. Se eles não negassem ao Deus verdadeiro, Deus de Israel, e adorassem a imagem, eles seriam lançados. E eles ficaram firmes no propósito. Eles disseram: olha, o nosso Deus pode nos livrar da tua mão e dessa fornalha. Eles não disseram: Ele vai livrar, nosso Deus pode, né? Então não vamos nos render, não vamos se dobrar, não vamos trocar de Deus por causa disso, não vamos ficar com medo, não estamos inseguros, conhecemos o nosso Deus, Ele pode livrar. Se Ele não livrar, tudo bem, né? Ele pode ressurgir das cinzas novamente. Mas eles disseram: não vamos adorar a imagem, né? Então foram lançados na fornalha de fogo. E cumpriu-se a palavra que lemos do profeta Isaías, porque diz a Bíblia que nem um fio de cabelo da cabeça daqueles homens se queimou, nem cheiro de fogo estava em suas roupas. E ainda mais, a frase de Deus: eu estou contigo, se cumpriu naquele dia, porque realmente o próprio rei daquela cidade olhou e disse: não foi lançado 3 homens desse fogo? Não foram lançados 3 homens? Foram sim, inclusive quem lançou morreu, estão mortos lá. Aqueles que foram lançar, os 3 homens morreram queimados pelo calor da chama da fornalha. E o rei então estava a olhar. Ele disse: mas olha, foram lançados 3, como assim? Eu estou vendo 4, né? E ele disse ainda: olha, o 4 tem a semelhança do Filho dos deuses. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aplaude ao Senhor, porque o 4º homem está presente. O 4º homem entra na fornalha. Louvado seja o nome santo de Deus. O fogo não queimou, porque Deus disse não. Deus anulou o poder do fogo naquele dia. Isso nos prova que Ele pode anular a hora que Ele quer, Ele pode permitir a hora que Ele quer. Ele tem o controle de todas as coisas. Mas Deus entra contigo na fornalha, Deus passa contigo na tempestade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então eu posso dizer aos irmãos, todos nós, como falei antes, todos nós estamos passando por aflições, por tempestade, por adversidade, por lutas, né? Louvado seja o Senhor. Mas creiamos em nosso Deus, né? Creiamos em nosso Deus, tenhamos fé, não vamos ficar com medo. Louvado seja o Senhor. Vamos buscar em Deus força a não ficar com medo. Jesus está ao nosso lado, Jesus está ao teu lado, Ele está com você, Ele está em você. Ele está a dizer, né, para nós: eu sou contigo, creia somente. Louvado seja o nome santo do Senhor. A terceira razão para não temer, né, é Deus nos dizer: eu sou teu Deus. Não temas, eu estou contigo, eu sou o teu Deus. Não é qualquer Deus, é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Esse é o Deus que está contigo e é o teu Deus. Ele está nos dizer: eu sou o teu Deus. Então Ele é o bom pastor a nos conduzir, a nos alimentar, né? Louvado seja o Senhor, a nos ensinar. Ele é a água da vida, o pão da vida, é o caminho, Ele é a verdade, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele é tudo que nós precisamos. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o amigo mais certo na hora incerta. Louvado seja o Senhor. A palavra diz que ainda que uma mãe possa esquecer, né? Dificilmente, não, isso não acontece. Mas se vier o caso de esquecer do filho que veio nascer, do filho que amamenta, a ponto de não lembrar mais daquele filho, o Senhor diz para nós: eu todavia jamais me esquecerei de você. Ele não vai esquecer. Ele vai lembrar na hora do aperto, na hora da tempestade. Ele vai lembrar que tem um dos seus lá sofrendo, que tem um dos seus lá lutando. Ele virá ao encontro.
encontro. Ele é o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele pode resolver, Ele pode nos abençoar, porque Ele é o nosso Deus. Louvado seja o Senhor. As mãos deles, fala a palavra, que não está encolhida nem ouvido agravado. Ele nos ouve, Ele ouve a oração dos seus, Ele salva os seus. Louvado seja o nome santo do Senhor, Deus Todo-Poderoso. A quarta razão, e logo vamos encerrar nessa noite. A quarta razão para não temer é Deus a nos dizer: eu te fortaleço. Eu te fortaleço. Ele sabia que nós, fracos, limitados, como falei, nós ia precisar da força do Senhor, nós ia precisar ser fortalecido todos os dias, o dia todo, o tempo todo precisamos ser fortificados para o Senhor. Que o Senhor venha nessa noite dar uma injeção de fortaleza, de ânimo a cada um de nós que aqui estamos, para nos fortalecer. Precisamos ser fortalecidos pelo Senhor para conseguir seguir em frente. Louvado seja o Senhor. Mas o Senhor tem surpresa para nós. O Senhor é poderoso. Ele diz então a mim e a você nessa noite: eu te fortaleço, eu te dou força. Louvado seja o Senhor. E eu quero só afirmar aqui um ponto nisso, todas as forças que nós precisamos, elas se encontram no Senhor, não há quem recorrer, não há quem recorrer, Alguém me disse, chega um momento que é nós e Deus. Uma hora vamos ficar sem as pessoas, uma hora ou outra nós vamos se deparar como olhando num espelho para o nosso rosto, e é dura a realidade, mas é você e você mesmo e Deus, louvado seja o Senhor. Mas todas as forças que nós precisamos se encontram em Deus. Todas as forças que você precisa, se encontra nesse Deus Todo-Poderoso. Então recorra a Ele, diga: Senhor, faz cumprir em mim a Tua palavra, que diz: eu te fortaleço. Me fortalece, Senhor, me fortalece, Senhor, e o Senhor com certeza irá dar forças para vencer. Ele com certeza irá te fortalecer. Vamos buscar a força do Senhor nessa noite, e eu quero convidar os irmãos a estarem em pé. As horas passam depressa, e eu quero finalizar aqui, falando sobre a quinta razão para não ficar com medo. A quinta razão para não temer, ela é essa: Deus nos diz: eu te sustento. Louvado seja o Senhor. O Senhor nos sustenta, o Senhor nos segura, o Senhor nos estabiliza, o Senhor nos dá sustentação, além também da provisão de tudo aquilo que precisamos. Ele diz na sua palavra que Ele pode fazer tudo e muito mais, além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. O Senhor me sustenta, o Senhor te sustenta com a destra da sua justiça. O Senhor é o teu sustento, o Senhor é o nosso sustento. Vamos renovar nossa fé, vamos acrescentar nossa fé no Senhor nessa noite, e o Senhor com certeza fará cumprir sua palavra em nossa vida, porque depende de nós. Então Ele nos toma em seus braços, Ele nos carrega, nos segura para não cair. Ele providencia tudo o que precisamos, como eu falei antes. Ele nos segura para não cair, porque se Ele não nos segurar, nós caímos mesmo. A palavra diz que o cair é do homem, a natureza do homem é queda, mas o Senhor o faz levantar, o Senhor o levanta. A Bíblia vai dizer que ainda que o justo caia 7 vezes, mas o Senhor o fará levantar. Louvado seja o Senhor. Tem uma palavra que diz ainda que eu habite em trevas, o Senhor será a minha luz. Louvado seja o Senhor. Por mais que passamos por trevas medonhas, aflições terríveis, tantas coisas, tantas preocupações, mas a palavra de Deus nessa noite está a dizer, o Espírito Santo está a falar alto em nossos corações, a dizer: tem muitas razões para não ter medo. Então nessa noite você tem razões suficientes para não ficar com medo, para não ficar inseguro, para não temer, Deus pode todas as coisas na minha e na tua vida. Louvado seja o Senhor. Eu quero orar com você nessa noite. Oremos uns pelos outros, creiamos e não duvidamos, vamos crer, não vamos deixar a dúvida vir como uma pedra e impedir o agir de Deus.
O irmão Elias falou outro dia que aquele dia Jesus podia ter dito uma ordem ou fazer um sinal, pedir para um anjo remover ou pedir para um vento soprar e aquela grande pedra da porta da sepultura de Lázaro ser removida, mas ele disse: olha, vocês precisam tirar essa pedra, né? Então as pessoas que ali estavam removeram a pedra que fechava a sepultura de Lázaro. Então Jesus fez um grande milagre. Ele ressuscitou aquele homem que estava 4 dias morto, já cheirava mal. Louvado seja o Senhor. Então aquilo que é para mim fazer ou para você fazer, vamos tirar a pedra que impede o agir de Deus, vamos pedir ajuda ao Espírito Santo e vamos remover essa pedra da falta de fé, essa pedra da incredulidade que impede o agir de Deus. Vamos nos agarrar com Cristo, porque Ele está nos dizer: não temas, eu sou contigo, eu sou teu Deus, eu te fortaleço. Louvado seja o Senhor, louvado seja Deus. Vamos pedir a bênção de Deus para a nossa família, vamos pedir a bênção de Deus para a família da fé, vamos pedir a bênção de Deus para a semana que se inicia, né? Vamos demonstrar gratidão a Deus por esse domingo, né? Que se fecha com chave de ouro, Deus abençoando com a sua presença, né? Nós podemos sentir o Espírito Santo a andar em nosso meio, a tocar em cada coração. Seja sensível ao Espírito Santo de Deus nessa noite. Louvado seja o Senhor. Fala no teu particular com Ele, diga: Senhor, eu preciso disso, a tua palavra falou comigo a respeito disso, ó Senhor, me ajuda. Louvado seja o Senhor. E com certeza o Senhor ficará maravilhado em ver fé no teu coração, ficará agradado de ver fé no seu coração, e com certeza abençoará você e toda a sua família, salvará a sua família, né? Libertará a sua família pelo poder do seu santo e poderoso nome, e também através da sua fé. Louvado seja Deus. Oramos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer por essa grande noite que o Senhor nos deu. Nós te damos graça pela essa grande oportunidade que o Senhor nos deu. Ó Senhor, eu sei que um dia vai ser a última, eu sei que um dia vai ser o último culto, eu sei que um dia, Senhor, vai ser uma última vez, ó Senhor, que nossos olhos vão ver algo, ó Senhor, que nossos ouvidos vão ouvir algo, que nós vamos sentir algo, Senhor. Ó meu Deus, que nós venhamos aproveitar essa noite, que nós venhamos, Senhor, não resistir ao teu Espírito Santo. Ó Senhor, desce sobre nós, ó Senhor, como rio de águas, como corrente de águas, a saciar a sede, porque o Senhor é a água da vida. Ó Senhor, que o Senhor venha como um pão a nos alimentar nossa alma, a estar fortalecido, Senhor. Ó Senhor, eu sei que precisamos muitas vezes que o Senhor nos carregue em seus braços, ó Senhor, mas eu sei também que o Senhor é o provedor, não deixa faltar nada, aquilo que precisamos. Ó Senhor, o Senhor cuida de nós. Obrigado pela sua palavra, Senhor. Ó meu Deus, acrescenta a nossa fé, nos fortalece na fé, na sua presença. Ó Senhor, ó meu Deus, faz um milagre, Senhor, na vida dele, na vida dela. Ó Senhor, do ancião, da anciã, do jovem, da jovem, Senhor, do irmão, da irmã, dessa igreja nessa noite. Vem, Senhor, com o teu poder de cura, tua mão saradora, e toca, Senhor, os enfermos da família da fé. Ó Senhor, e eu profetizo o milagre, a cura em teu nome. Ó meu Deus, aquele que está oprimido, aqueles que está, Senhor, passando por opressão, que nessa hora, Senhor, o Senhor venha, ó meu Deus, dando liberdade, libertando, Senhor, dando alívio, dando consolo, como disse a tua palavra que o pastor leu nessa noite. Nós se achegamos a ti, Senhor, porque sabemos que só o Senhor pode resolver, Senhor, ó meu Deus, pode resolver nossa causa. Apresentamos nossa família, apresentamos a família da fé, aquele que vem representar sua família, Senhor, aquele que está pedindo algo agora em espírito, Senhor, na sua presença. Ó Senhor, faça conforme ele creu, como disse a sua palavra, aquele centurião, conforme ele acreditou, conforme ele creu no Senhor, que seja feito pelo poder que há no teu nome. Ó Senhor, abençoa a semana de cada um. Ó Senhor, dá uma noite de repouso abençoado, Senhor, a cada um. Ó meu Deus, abençoa, Senhor, a cada um, Senhor, e é o que nós agradecemos, porque sabemos que o Senhor é o guarda fiel, o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Ó Senhor, não nos despede da tua presença, mas desse culto, Senhor, que nós venhamos ser despedidos nessa noite, na paz e na comunhão do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém?
e amém, Senhor. Se você está alegre junto comigo, dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus.